E hoje eu trouxe essa história que, meu Deus, todo mundo precisa conhecer. Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia aqui é fazer com que você desperte seu interesse pela leitura, pelos estudos. Então, se você quer isso, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque você ajuda a fazer ele chegar a cada vez mais pessoas. E hoje eu trouxe essa história que, meu Deus, todo mundo precisa conhecer. O Sol é para Todos, uma história super singela, mas que fala de questões importantíssimas a serem abordadas. Vou colocar agora do lado certo. Então, nós vamos ter primeiro um grupo de crianças, que é a Scout, o Jim e o Jill. Que criancinhas fofas! Será que elas são sempre fofas ou só fofas? Não sei, né? O Sol é para Todos foi um livro publicado em 1960. Ele tem uma adaptação cinematográfica de 62. Bem interessante essa adaptação, aconselho ver. A versão do título em português ficou muito curiosa, porque a tradução literal seria matar um passarinho, alguma coisa em relação a um passarinho específico. Mas aí traduziram como O Sol é para Todos, e aí quando a gente pensa nesse título, sempre tem essa sugestão de que o livro vai falar sobre desigualdade, né? Porque o Sol é para Todos, será que realmente é? A Harper Lee, que é a autora, ela nasceu em 1926, nasceu e faleceu agora em 2016. E vocês sabiam que ela lançou apenas este e outro livro? Então ela publicou O Sol é para Todos lá em 60, que foi um sucesso total e ficou entre os best-sellers rapidamente. E daí ela publicou apenas há pouco tempo, em 2015, o outro livro que seria uma continuação desse aqui. Vá e Coloque um Vigia. Esse eu não li ainda. Quem leu, por favor, comenta aqui o que achou. Inclusive, são os mesmos personagens, só que esses personagens estão maiores e eles são, de certa forma, desconstruídos. Pra quem leu o primeiro, né? Então eu fiquei muito curiosa para ler o segundo livro por causa disso. Bom, mas falando desse livro aqui, o que é mais legal aqui no Sol é para Todos é que o livro ele é contado pela perspectiva da Scout, que é a menininha ali que a gente vai ver de 6 anos, e aí ela vai crescer um pouquinho ali, vai até os 8 anos, e a narrativa então ela é a partir dessa visão da Scout, que tem ali a idade do meu filho mais velho. Então eu fiquei pensando toda hora ali, fazendo essa referência entre ela e o meu menino, né? Então ela tem uma personalidade bem marcante, ela é a levada da breca. É muito interessante que a gente começa o livro ali numa cena de escola. Então a Scout, ela vai pra escola e ela tem um conflito com a professora, porque a professora não aceita o fato de que aquela menina já sabe ler. Ela fala: nossa, você aprendeu em casa, seu pai fez um estrago te ensinando a ler em casa, deve ter ensinado tudo errado. Então aqui você está proibido de ler porque ainda não está na hora de ler. E aí a gente vê esse conflito acontecendo. Além da Scout, a gente vai ter o irmão dela, né? E o amigo dos dois, que é o Jill. E essas crianças vão aprontar poucas e boas. Eles juntos, como toda criança, vai aprontar com um vizinho esquisitão. Então eles praticam uma espécie de bullying com um vizinho que não sai de casa. E aí em volta desse vizinho tem todo um mistério. E aí depois a gente vai descobrir coisas sobre ele. E eles acabam aprontando algumas com ele também. Eles fazem teatrinho imitando o vizinho, fazem apostas para encher o saco dele, para ver quem chega mais perto lá, de onde ele fica. Daí, esse é um primeiro momento da história, a gente vê a vida dessas crianças acontecer. No segundo momento da história, nós vamos ver o cerne desse livro, até por isso do título, que faz o livro acontecer. É um julgamento de um negro que foi acusado injustamente de estupro, e ele é defendido pelo pai da Scout, que é o Atticus. E aí, a partir disso, a gente vai ter diversas questões abordadas, voltadas para o universo do preconceito da época e que reverbera até hoje. Então lembrem, ele foi publicado em 1960 e a época que é retratada aqui é a época de 30. E aí até falam de elementos autobiográficos, a autora, que é a Harper Lee, porque é como se ela se projetasse na Scout. E aí ela vai usar desse artifício para falar das injustiças. Então, a partir da inocência da Scout, do olhar inocente da narrativa, né, dessa história, a partir da perspectiva da criança, a gente vai ver as relações ali de preconceito, pessoas começam a rejeitar a família do Atticus, a Scout, o irmão dela, porque, imagina só, defender um negro sempre é culpado, independente do que ele esteja sendo acusado.
então as pessoas se viram um pouco contra ele, então é cheio desses preconceitos também. E aí a gente vê que as crianças também manifestam esse preconceito. Então, muitas vezes o olhar de uma criança pode ser também cheio dessa construção do preconceito, de preconceitos que são baseados naquilo que ela, a criança, aprende com o adulto, na sociedade. Então, me despertou aqui 2 pontos bem importantes para a criação de filhos. O primeiro é que a criança, ela aprende pelo exemplo. Então, o que a gente faz é muito mais forte do que aquilo que a gente fala. E isso pode ser tanto positivamente quanto negativamente. Aqui a gente vai ver na prática do Áticos, que é o pai das crianças, algumas manifestações muito positivas na criação desses filhos. É bem interessante isso. No segundo ponto, a criança, eu vejo que ela é afetada pelo meio que ela vive. Então, por mais que a gente tente colocar nossas crianças em pequenas bolhas, que são os nossos lares, embaixo da educação que a gente espera dar, que a gente considera como adequada, ela vai ser influenciada pelo entorno, afetada pelo entorno. Então, é um livro que traz muito material para a gente refletir. Não vou contar detalhes do enredo, porque é muito bacana você se descobrir nessa história. A parte do julgamento é uma narrativa muito deliciosa, que eu não consegui parar. É um livro necessário para o repertório de professores, pais, mães, porque fala da diversidade, fala de aceitar aquilo que é diferente de nós, fala sobre injustiças da vida, relações humanas, traz uma mensagem de esperança também muito bacana no final, isso é bem legal. Eu acredito que todos que trabalham com educação ou que educam alguém precisam ler. Lê e me conta o que você achou.